Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar exatamente comentando uma pergunta que eu recebo bastante, né? Não somente eu, mas qualquer pessoa que trabalha com questão de tradução, seja comentando, seja traduzindo, né? Que tem algum tipo de conhecimento nessa área, ele recebe infinitas perguntas, né? Na verdade, uma pergunta só, mas infinitas vezes, que é a ideia de que qual o melhor texto, qual a melhor tradução, né? Qual a melhor versão, enfim, tem essa discussão aí. E nesse vídeo eu não vou estar dizendo se você está aqui exatamente para ver qual é a melhor tradução, então já pode descartar o vídeo que eu não vou dizer qual é a melhor tradução. Mas eu vou estar comentando exatamente sobre esta pergunta e também a resposta que quando você faz essa pergunta, né? Vou estar comentando sobre isso, a pergunta e as respostas que você pode receber e o que é que você deve exatamente considerar nessas respostas, né? Primeiramente, qual a melhor tradução? Quando você fala em tradução, você fala que você tem um livro escrito em uma língua, né, que não é a sua língua nativa, e esse livro ele vem para a sua língua, né, no caso uma tradução, enfim. Então, na Bíblia acontece exatamente essa coisa. Então, nós temos aqui, em termos de textos, que pode sair um Novo Testamento. Como eu já disse algumas vezes no canal, você tem um texto recepto. Esse texto aqui é um texto antigo, lá do começo da igreja até o século XIX, que funcionava depois. No século XIX ele foi substituído, né? Hoje você tem aqui, por exemplo, a King James, que ainda segue um base desse texto, a Almeida Revista Corrigida, essas bíblias aí que ainda seguem, né? E algumas Reina Valéria em outros idiomas e por aí vai. E aí você tem agora o texto da academia, que é o texto que está aqui dentro, né? Não esse livrinho, mas o texto que está aqui dentro, que representa que esse livro representa, que é o texto chamado texto eclético, de onde deriva a maioria das nossas bíblias hoje, bíblias modernas, bíblias que estão saindo a partir de agora. Elas estão, se não for apenas uma atualização de uma Bíblia corrigida, alguma coisa assim, uma King James antiga, né? As Bíblias vão sair nesse texto aqui, tá? Então, esses dois textos, eles vão entrar em contradição em alguns pontos, né? Um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra, né? Beleza. Então, e aí você tem mais recentemente, um dos textos mais recentes, o texto, deixa eu ver, texto majoritário também, que você não tem Bíblia em português até onde eu conheço, mas é um texto que a gente já conhece, é um texto que tem influenciado bastante essa questão da produção de Bíblias também. E aí você tem a família 35, que é um texto já bem mais recente do que esse aqui, que não está aqui no momento, né? Beleza, então você faz sempre aquela pergunta, claro, às vezes são pessoas que não estudaram nada de crítica textual, de história do texto, bibliologia, às vezes não fizeram curso, às vezes até pessoas que fizeram curso mesmo, que tem algum conhecimento, mas como é uma questão difícil, a pessoa pergunta qual a melhor tradução, né? Qual é a tradução verdadeira? Quando a pessoa pergunta qual a melhor tradução, isso depende muito, ela vai ter que decidir qual é o texto grego que eu sigo. Eu sou daquele primeiro texto, eu defendo a minha igreja, a minha congregação, eu pessoalmente defendo o primeiro texto, defendo o segundo texto, né? E aí você vai ter que decidir primeiramente nos textos. Depois que você decidir nos textos, você tem que analisar os manuscritos, que eu só mostrei aqui 3 textos gregos, né? E mais outro que eu citei, ou seja, 4 textos gregos, de onde pode sair um Novo Testamento de um desses 4 textos. Quando você vai para os manuscritos, você tem mais de 6.000 manuscritos ali, de onde a base exatamente desses textos aqui, desses 6.000 manuscritos em grego, mais uma porrada de manuscritos em latim, por aí vai, e outras traduções antigas. Então, o texto que chega em suas mãos, ele é um texto que ele passa por infinitas escolhas, tá? Então, por isso que quando você pergunta assim, qual a melhor tradução, né? Então, essa pergunta é uma pergunta interessante. Qual a melhor tradução? Ok. Eu como professor, fulano como professor da área, ou enfim, de áreas correlatas, que pode dar alguma opinião. Eu como alguém que pesquisa o tema, ou alguém que tem algum conhecimento sobre o tema, eu posso, baseado nas minhas pesquisas, dar um norte e dizer, olha, eu entendo que a versão tal, a tradução tal, né, a versão a melhor seria, sei lá, a NA, a NVI, baseado em alguns critérios, eu dou as minhas razões, explico para a pessoa e tal, como eu faço muitas vezes. Né? Alguém pergunta qual a melhor tradução? Eu disse, se você numa base assim um pouco mais Almeida, né, você vai de NA. Se você odeia o texto recepto e não é daqueles que odeia realmente, aí você tem que caçar alguma versão ali dentro do texto crítico, né? E por aí vai. Se você é uma pessoa mais moderada, então a NVI é uma Bíblia muito boa, eu sempre falo, a NA seria uma tradução ali mais equilibrada e por aí vai. Beleza. Então, você faz essa pergunta, o sujeito responde qual a melhor tradução. Você faz essa pergunta. Então, o que está por trás dessa pergunta, né?
A ideia de que a pessoa realmente ele não tem um conhecimento, e essa pergunta, ela não é só feita por leigos, ela é feita por muita gente, assim, de alto quilate, né? Que não seja necessariamente daquela área de estudo, da área de estudo da manuscritologia, da crítica textual, mas às vezes até pessoas que são dessas áreas também, pessoas que estão ali nesse labor, eles precisam exatamente fazer essa pergunta: qual o melhor texto, né? Qual o melhor texto? E aí, esse melhor texto, ele vai exatamente passar por outras escolhas, na verdade, infinitas escolhas. Não tem como você dar essa resposta assim, na lata, e dizer, eu bati o martelo e acabou. E essa resposta, ela passa por escolhas. Escolhas nos manuscritos que você escolheu ali para fazer aquela tradução, escolha na região daqueles manuscritos, escolha do texto grego que você vai adotar, infinitas escolhas. Então, essa resposta ela não é dada sem você fazer infinitas escolhas aqui. Então, na base do vídeo, né, que agora é a parte que eu já vou comentar aqui dentro da base daquilo que o vídeo se propõe, você faz essa pergunta, você quer saber qual a melhor tradução. Agora, o problema mesmo é quando você, nessa resposta de qual a melhor tradução, você quer dizer assim, qual é a tradução verdadeira, né? Quando você faz a pergunta de qual é a melhor tradução, qualquer acadêmico, qualquer pessoa que estuda um pouco daquilo, ele pode muito bem dizer, esta é a melhor tradução. Pronto. Ou então ele pode dizer, olha, você tem quatro textos gregos e todos esses 4 textos gregos, eles são possíveis. Quando a pessoa dá a resposta para você que aqueles 4 textos gregos são possíveis, aquelas 4 traduções que você tem em mãos, elas são possíveis, isso não significa que aquilo seja verdadeiro, porque seria uma idiotice tremenda você achar que 4 versões que dizem coisa diferente, elas são todas 4 verdadeiras. Só que do ponto de vista da tradução, do ponto de vista do estudo acadêmico, uma vez que você não tem o texto original, você tem 3, 4, 2, vamos supor que você tenha 2 traduções. Você tem 2 traduções, o professor fala para você, olha, todas essas 2 traduções são possíveis, ou seja, todas elas são aceitáveis. Né? Todas elas são tranquilas. Então você vai para casa com aquela ideia, então todas são verdadeiras. Não necessariamente. Uma única tradução tem que ser verdadeira. Isso aí é uma coisa... Claro, você vai ter gente que tenta enrolar, dizer, não, mas todas são verdadeiras. Não tem como ser verdadeira. Inclusive, 4 traduções podem estar redondamente incorretas, erradas. Porque a questão é que você não tem um texto original ali, aquele texto mesmo que saiu da pena do autor, né? Você tem outros tipos de texto original, mas você não tem um texto que saiu da pena do autor, né? Então, nesse sentido, quando o professor responde que aquelas 2 traduções elas são possíveis, você deve entender aquilo do ponto de vista acadêmico, você deve entender aquilo do ponto de vista da tradução. Como o grego, no caso estou falando aqui, o grego ele tem algumas nuances, ele tem algumas questões, algumas possibilidades. O português não consegue captar toda aquela ideia que está no grego. Então, aquelas traduções são possíveis. Né? Ali você tem um particípio, o particípio tem um sentido tal, x e y. Então, uma foi para o norte, outra foi para o sul, mas todas são possíveis. Agora a questão, qual delas é a verdadeira? Quando você recebe uma resposta dessa de um professor, seja ele qual for, né? Seja ele o Papa, que é aquilo que a gente fala no senso comum para dizer assim, seja a maior autoridade do mundo em religião, né? É uma base católica aí para quem segue. Ainda que aquela pessoa seja o Papa. Mas esse aqui é um grande estudioso, ele diz que todas são possíveis. Ok, são possíveis, mas nem todas são verdadeiras. Você não trabalha com essa ideia de 2 são verdades. Não, você trabalha, uma é verdade e a outra não é. Uma está correta, outra não está correta. Simples assim. O que passar disso, como disse lá alguém, é procedência do maligno, né? Então, é bom você ter em mente, quando você faz essa pergunta, que a resposta que você vai receber, ela é uma resposta extremamente complicada, ela é uma resposta que depende de infinitas escolhas que alguém que vai responder, ele vai fazer, e que essa resposta, quando diz assim, a NA está dizendo uma coisa nesse versículo, a NVI está dizendo outra coisa neste versículo. O que o professor vai responder? Todas as 2 são possíveis. Morreu a charada. Então, o que está aqui? Não tem erro. Geralmente o professor vai dizer isso. Mas, em geral, o que ele está trabalhando é simplesmente com a possibilidade. A possibilidade de tradução. Todas são possíveis de serem traduzidas assim. Porém, você não deve pegar essa mesma resposta e levar como quem se o professor tivesse dito. Ainda que na cabeça do professor ele esteja dizendo aquilo, ele queira dizer que as 2 são verdadeiras.
Mas é uma questão de lógica que você só vai ter uma única tradução naquele versículo, que é a versão correta. Se você tem, ou como hoje, que você tem ali, sei lá, 10 versões, né, da tradução em português, você tem 10 versões ali. E aí você pode ser que você tenha 5 versões, enfim, que estejam equivocadas com o sentido original. A pergunta que deve ser feita é: qual o sentido que o autor pretendeu nesse texto? O que ele pretendia fazer aqui? A partir daí, você vai perceber que o autor só tem, possivelmente, uma intenção. Ele só quis dizer uma coisa naquele versículo, né? O autor não quis dizer que Deus dá aos seus servos enquanto dorme, né? Ou, em outro caso, ele vai dizer outra coisa. Não, ele só quis dizer uma única coisa. É essa questão. O autor não quis dizer que Jesus, naquele momento, estava na Judéia e que, na outra tradução, na outra versão, diz que ele estava na Galileia. O autor não quis dizer isso. Ele só disse uma única coisa. Então, essas duas traduções são possíveis? São. Essas duas traduções que acontecem ali, como eu já mostrei, elas estão acontecendo em Lucas, né? Lucas 4 ali, já comentei um vídeo longo sobre isso. Então, essas duas traduções, elas são possíveis. O professor vai responder: olha, essas duas traduções são possíveis, legal, beleza. Agora, por questão de lógica, só uma delas pode ser verdadeira. Então é isso que você deve saber, que as nossas traduções elas estão dizendo coisas diferentes em alguns pontos. E quando você trabalha academicamente nessa ideia, você não está trabalhando com a ideia de verdade, verdade absoluta, essa é a tradução que é verdadeira e acabou, não tem. Não, está trabalhando com possibilidade. As evidências apontam que aquela tradução é melhor por N e N e N razões. As evidências mostram que aquela tradução, aquele texto está melhor traduzido na versão tal, né? Porém, isso não significa que a outra versão, aquela ali, seja realmente a verdadeira. Mas o texto que são bem próximos, né, que você tem duas traduções, são textos possíveis, porém não são textos necessariamente verdadeiros. Até comentei uma vez aqui que eu li em um gramático aí que ele disse, achou, né, aquela nota de pesar ali que ele colocou no rodapé, dizendo que pena que as nossas traduções não atingiram o sentido do grego aqui nesse versículo. E somente outra tradução lá, que eu não vou citar aqui, ela acertou o sentido original desse texto. Isso pode acontecer. Se você perguntar a um professor, não, todas elas são possíveis. Agora, qual que está com a verdade? Então, só fechando aqui essa parte, quando você recebe uma resposta de um professor sobre essa pergunta que você fez, não encare aquilo como sendo verdade. Encare aquilo apenas no campo da possibilidade das traduções. Todas as traduções, desde que não fuja demais do original, né, e de qual original estamos falando, todas elas são possíveis. Isso é uma coisa que deve ficar claro. Possibilidade não significa verdade. Você tem vários versículos que estão em desacordo com a realidade, estão. Você tem versículos que estão em choque uns contra os outros? Sim. Você tem traduções em choque umas contra as outras? Sim, você tem, não adianta fugir. Você tem isso aí. E aí você tem, como estudioso, como apologeta, como alguém que está a estudar o texto, você tem que saber disso e tem que se virar para ver como é que faz para resolver isso aqui, ou qual resposta eu vou dar quando alguém me questionar sobre isso aqui. É isso. Então esse seria o vídeo de hoje, não para dizer qual a melhor tradução, mas para comentar essa ideia da pergunta: qual a melhor tradução? E também o que você deve esperar da resposta de um professor, ainda que, mais uma vez, na cabeça do professor, ele esteja falando que todas elas são verdadeiras. Não, ele não está dizendo, ainda que ele esteja pensando nisso, mas ele não deve dizer isso, porque ele está trabalhando no campo da possibilidade. Todas são possíveis de interpretação, todas são possíveis de tradução, na verdade. E é isso, até o próximo vídeo. Se gostou do vídeo, quiser que eu continue mais comentando aqui um pouco mais sobre tradução, deixe nos comentários aí que a gente continue esse bate-papo aí, né? Isso é uma parte que me interessa bastante, né? É uma parte muito interessante de tradução, porque envolve algumas questões também de crítica, né? Pessoas assim, inimigas da fé batem muito nas traduções, nas divergências e tal, para reforçar o ponto de que a Bíblia não é palavra de Deus. Então a Bíblia é um livro escrito com erros iguais a qualquer outro livro, e é isso, né? E aí você precisa realmente tomar conhecimento disso. E acho que não tem a melhor forma de você combater a mentira, senão com a verdade. Não adianta você ficar, algumas pessoas têm medo, não pode falar desse aqui, não pode expor essa contradição, essa aparente contradição. Não, você tem que
dizer, olha, existe isso aqui, o problema é esse, e a gente resolve assim, assado e acabou, né? O que passa disso, como diz, repito, é de procedência do maligno, é isso aí. Obrigado por ter chegado até aqui. E no próximo vídeo aí a gente continua, poderá continuar sobre esse papo aí. Valeu, até o próximo, fui.